Olá, seja bem-vindo a mais um dia desse projeto cujo objetivo é levar até você, a sua família, a palavra de Deus nesses dias de crise, de pandemia, de luta contra o novo coronavírus. Ao longo dessa semana, nós estamos realizando uma série de reflexões, empregando a metáfora do deserto. O deserto nas Escrituras é descrito como um lugar de teste, um lugar de prova, um lugar de muitas armadilhas, um lugar de perigos. Um lugar no qual nós podemos também experimentar a provisão, o cuidado, a presença e a bênção de Deus. Nós estamos conversando ao longo desses dias sobre as virtudes essenciais para nós vencermos esse tempo de crise. Ontem nós conversamos um pouco sobre a virtude da prudência e como nós podemos ser prudentes neste tempo de deserto. Hoje nós vamos lançar mão de uma outra virtude. E para compreender a sua relevância para a nossa vida nesse tempo de crise, nós temos que nos lembrar que o deserto é um lugar que não facilita para ninguém. Tudo que você faria em outro lugar fica mais difícil no deserto. Seja fazer comida, encontrar abrigo, seja lavar roupa, tomar um banho, qualquer coisa. Qualquer coisa que você faria com muita facilidade em uma região mais irrigada, com mais águas, com mais sombra, com mais alimento, tudo fica mais difícil no deserto. O deserto não facilita para ninguém. Tudo fica mais difícil no deserto. É por isso que no deserto a grande tentação e o grande perigo é a desistência. Nós sabemos que quando nós somos confrontados com muita dureza, com muita dificuldade, com dificuldades que vêm uma atrás da outra, nós somos abatidos, nós somos alcançados, nós somos engolidos por esse sentimento de que não vai dar certo, de que não adianta continuar lutando tanto contra a maré, de que no final das contas eu vou nadar e morrer na praia. E esse sentimento vai invadindo o nosso coração. E aos poucos nós somos tragados pela desistência. Esse sentimento de desesperança, essa vontade de desistir, aparece no nosso coração quando nós estamos no meio do deserto. É por isso que hoje nós vamos recorrer à história desse cara fabuloso, que enfrentou muitíssimas dificuldades. O nome dele é Isaac. Nós lemos no início de Gênesis 26 que houve uma fome em toda a terra e Isaac foi para Gerar. Gerar, que era uma região bastante irrigada naquela época. No entanto, nós somos notificados aqui a partir do versículo 12 que naquele ano em que Isaac foi para Gerar, o Senhor o abençoou muito e ele teve uma colheita tremenda, uma colheita explosiva naquele ano. Ele foi se enriquecendo, seus rebanhos foram crescendo, de tal maneira que o patriarca de toda aquela região, Abimeleque, veio até ele e falou assim: olha, Isaac, não dá para continuar. Você não pode continuar morando com a gente aqui. Você tem se tornado muito rico, muito poderoso, seus rebanhos são enormes e massivos e você já não pode continuar aqui. Então ele expulsa Isaac daquela região irrigada para uma região mais desértica, para o vale de Gerar. E ali então o texto diz que nessa região Isaac se estabeleceu. Isaac passou então a reabrir os poços que o seu pai Abraão havia cavado no seu tempo e que os filisteus haviam entulhado, haviam tapado. Não apenas isso, mas a partir do versículo 19 nós lemos assim: os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, ou seja, descobriram uma fonte d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque. Ezeque, que quer dizer disputa. Então, Isaac estava tendo um trecho de grande prosperidade na sua vida. Ele estava tendo um momento muito bom e colhendo bastante, os seus rebanhos crescendo. Mas esse período de prosperidade ele foi subitamente entrecortado por um período de dificuldade. Exatamente isso que nós estamos vivendo agora, de certa maneira, como nação e como aldeia global.
E então, daquela prosperidade, ele passa para um tempo de grande luta e grande adversidade. E ele começa então a se mobilizar para vencer esse tempo. Ele cava um poço. Lembre-se, você, que cavar um poço na antiguidade não era um empreendimento nada simples. Não haviam, talvez, nenhum daqueles aparatos que nós estamos mais acostumados a usar hoje, como uma simples pá. Esses dispositivos não haviam em escala naquela época. Então era uma grande dificuldade cavar um poço, tirar a terra de dentro, viabilizar a captura da água. Tudo isso era um empreendimento que levava dias, dependendo da aridez, da dureza do solo, meses, num esforço conjunto. E nós somos notificados que os pastores de Isaac, eles acham um veio d'água, eles cavam ali, eles encontram água, mas há uma disputa. O que nós somos notificados é que no versículo seguinte, os servos de Isaac cavaram um outro poço. Ou seja, eles foram adiante, eles recomeçaram todo aquele empreendimento. E novamente os pastores de Gerar entraram em disputa por esse poço que recebeu o nome de Sitna, cujo sentido dessa palavra é oposição. Imagine se você no lugar de Isaac, tendo sido expulso já de Gerar por Abimeleque, tendo cavado com grande esforço um primeiro poço, tendo cavado com grande esforço um segundo poço, e tudo parece estar sendo difícil demais na vida de Isaac nesse momento. Parece que tudo está contra ele, parece que as circunstâncias estão se movendo continuamente contra Isaac. E o que Isaac fez? Como Isaac lidou com todas aquelas adversidades e todas aquelas dificuldades? Nós somos notificados no versículo 22. Isaac mudou-se dali, ou seja, ele saiu daquela região e cavou um outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Então Isaac deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Reobote significa espaço amplo, significa uma amplitude de lugar. Como é bonito e inspirador ver a perseverança de Isaac. Como é bonito ver que Isaac lidou com aquele tempo de dificuldade com grande tenacidade, com grande força de espírito, perseverou, tentou de novo, cavou de novo, até que ele encontrou um espaço que o Senhor lhe proveu no meio de todas aquelas adversidades. Eu gostaria de compartilhar com você 3 lições nas quais a perseverança torna-se uma virtude essencial para todos nós em tempos de crise. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: prepare-se para perseverar. Prepare-se para perseverar. Quando nós vivemos tempos de prosperidade, toda semente, ou quase todas as sementes que nós plantamos, florescem e dão fruto. Ou seja, existe abundância. As coisas acontecem de forma mais natural e de forma mais facilitada, porque há um tempo de prosperidade. Mas quando chegam os tempos de carestia, de dificuldade, quando chegam os tempos de seca e de dureza, nós precisamos ter um novo mindset, nós precisamos ter uma nova mentalidade, nós precisamos ajustar o nosso espírito a esse novo cenário. Nós precisamos estar preparados para insistir e persistir. Então eu te digo, não espere facilidade. Prepare-se para perseverar. Prepare o seu espírito, prepare a sua alma, reforce o seu coração, ajuste o seu olhar, ajuste os músculos do seu corpo, porque haverá tempos de dificuldade. Prepare-se para perseverar. Não espere moleza nos tempos de deserto. Talvez um dos grandes motivos pelos quais nós desistimos em períodos de luta e de dificuldade é que muitas vezes nós esperamos do deserto e dos tempos de deserto a mesma facilidade, a mesma abundância que outros tempos de maior tranquilidade na nossa vida. Mas se
se você e eu sabemos que uma tempestade está vindo em nossa direção, então nós ajustamos o nosso comportamento, ajustamos a nossa perspectiva, nós nos preparamos para lutar. Então prepare-se para lutar, prepare-se para perseverar, prepare-se para insistir, prepare-se para persistir. Ajuste o seu coração, ajuste o seu olhar, ajuste o seu espírito. Assim será possível lutar e vencer em tempos de deserto. Em segundo lugar, diferencie perseverança de teimosia. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida pessoalmente, especialmente porque eu sou um cara bastante teimoso e cabeça dura, é que na superfície teimosia e perseverança parecem quase a mesma coisa. Na teimosia, a teimosia e a perseverança, na superfície do comportamento, do padrão dos comportamentos, elas se parecem muito. No entanto, há uma diferença essencial e nós aprendemos com Isaac. Porque Isaac, ele cava um primeiro poço, eles disputam o poço com Isaac, mas ao invés de Isaac ficar ali a vida toda em torno de uma briga por causa de um poço, ele simplesmente abre mão daquilo e vai cavar o próximo. E quando eles brigam pelo segundo, ele, em vez de ficar toda a vida brigando por aquele trem ali, ele simplesmente vai para o próximo até que ele encontra o lugar que Deus havia preparado para ele. Há uma diferença na teimosia e na perseverança, que é a sabedoria de entender a direção de Deus. Perseverar é continuar insistindo naquilo que Deus tem para você. E teimar é insistir naquilo que Deus não tem para você. E como distinguir uma coisa da outra? Nós só poderemos distinguir perseverança de teimosia com uma profunda vida de oração, para que nós venhamos a entender qual é a vontade de Deus para nós. Porque seria falta de perseverança, falta de fé e falta de fidelidade abrir mão das coisas que Deus tem para nós. Mas seria, ao mesmo tempo, teimosia, obstinação e coração duro continuar insistindo nas coisas que Deus não tem para nós na sua vontade para a nossa vida. E creia, Deus tem uma vontade para cada um de nós. Uma vontade específica, uma vontade que é boa, perfeita e agradável, como nos ensina a Sagrada Escritura. Você tem mantido uma vida de oração com o Senhor profunda o bastante para distinguir entre teimosia e perseverança? Eu espero que sim, porque os tempos de deserto exigem e demandam que haja uma profunda sabedoria no entendimento, no discernimento, no conhecimento da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E por fim, perseverar é muito mais do que resiliência emocional. Nós temos ouvido e lido bastante sobre resiliência emocional nas últimas décadas. Segundo a psicologia, a resiliência emocional é aquela capacidade que os indivíduos têm de lidar com as mudanças, com as intempéries, de processar estresse de tal maneira a não se sentirem desmotivadas e nem feridas de maneira definitiva nos campos de batalha da vida. A resiliência emocional é aquela capacidade que o indivíduo tem de saltar sobre obstáculos, de continuar crescendo e avançando apesar das dificuldades. No entanto, quando nós lemos o texto, nós descobrimos que Isaac não era somente um cara que tinha resiliência emocional. Note que quando ele encontra o poço, o último poço, Reobote, ele brada, ele ora, ele exulta no Senhor dizendo: agora sim o Senhor abriu um espaço diante de nós. Isaac era perseverante não só porque ele era resiliente, mas porque ele tinha uma fé convicta no Senhor. Porque ele conhecia o Deus que guarda a sua aliança e cumpre as suas promessas que havia se revelado a Abraão, seu pai. Isaac tinha um conhecimento de Deus que lhe dizia no íntimo que o Senhor não o desampararia nos tempos de deserto. E é por isso que ele continuava avançando rumo às promessas que Deus tinha para a sua vida. Não era uma mera capacidade humana, mas era um salto sobrenatural da fé no Deus que cumpre as suas promessas.
Perseverança é mais do que resiliência emocional. Perseverança é o caminho que a fé faz quando anda certeira, convicta no meio dos desertos da existência. Perseverança é a fé caminhando pujante e vitoriosa, mesmo em tempos de dificuldade, de deserto, de carestia. Perseverança é mais do que resiliência, é a nossa experiência de relacionamento com Deus, avançando por meio do caos e da dificuldade. Eu gostaria de deixar para você um último estímulo de perseverança nesse dia. E eu gostaria de ler com você Hebreus 12, versículos de 1 a 3, que dizem assim: Portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, o autor de Hebreus está fazendo uma menção à galeria dos heróis da fé que ele citou anteriormente, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, ou seja, deixemos de lado tudo aquilo que nos pesa, nos desanima, deixemos de lado tudo aquilo, todo o pecado que esfria o nosso relacionamento com Deus e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu quero te dizer que Deus, na sua soberania e na dispensação maravilhosa da sua sabedoria, na economia profunda do seu discernimento, fez com que coubesse a nós, a esta geração, passar por esses tempos únicos de pandemia. Ou seja, Deus te colocou aqui e agora para vivenciar tudo isso. E por um motivo: corra com perseverança a corrida que te foi proposta. Não sou eu que escolho o caminho, não é você tampouco que escolhe o seu caminho. O Senhor escolheu um caminho por nós e para nós. Então que nós possamos correr com perseverança nesse caminho que Ele escolheu para nós. Que nós possamos correr com perseverança a corrida, tendo os olhos colocados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A receita do autor de Hebreus para que a gente não canse, nem se desanime, mas corra com perseverança, é que nós olhemos firmemente para Jesus. Jesus perseverou no caminho duríssimo que lhe coube trilhar, o caminho da cruz. Você pode pensar que o seu deserto é duro. Você pode pensar que os espinhos que existem no seu caminho são espinhos que laceram os seus pés. Você pode pensar que o sofrimento que há na sua trilha é muito grande. Mas quando você olha para o sofrimento de Jesus, quando você olha para a cruz de Cristo, quando você tem os seus olhos colocados unicamente em Jesus e você vê o sofrimento dele muito maior do que o seu e o meu, quando você vê o sofrimento vicário, substitutivo de Jesus na cruz do Calvário, e quando você medita no fato de que aquele sofrimento não era dele, de que aquele caminho não era dele, de que aquele deserto não pertencia a ele, mas a mim e a você, então nós somos confortados, consolados, fortalecidos, porque nós redescobrimos a verdade maravilhosa de que o deserto mais difícil só foi trilhado por Jesus Cristo. O deserto da cruz, aquele lugar árido, solitário, perigoso, no qual Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, pagou o preço de todas as nossas iniquidades, quando nós refletimos que Jesus passou por esse caminho que nós nunca poderíamos passar, nós nunca daríamos conta desse deserto, então nós somos fortalecidos e confirmados nos nossos tempos de dificuldade. O autor de Hebreus diz: você quer ter uma fé perseverante? Você quer ser perseverante como Isaac? Então olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Veja como ele suportou a cruz pela alegria que lhe foi proposta. A alegria que foi proposta a Jesus foi a sua e a minha salvação. Jesus caminhou para a cruz com perseverança, com
uma tenacidade inabalável, porque ele sabia que da cruz resultariam a sua e a minha salvação. Que Deus possa te abençoar, te dando espírito de perseverança, que nós possamos continuar caminhando firmes, olhando para a cruz do Calvário. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos de novo na próxima para compartilhar sobre mais uma virtude essencial para os tempos de crise. Até lá, um grande abraço.